E aí pessoal, beleza? Bom, antes da gente começar o vídeo, vamos para alguns avisos. Primeiro aviso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se não deixou o like, deixa o like. Senta numa cadeira confortável, pega seu caderno de anotação, sua caneta e bora anotar as coisas. Mas, antes de ir pro vídeo, esse é o nosso último vídeo de aula nova, tá bom? Então amanhã a gente ainda tem mais um vídeo, mas esse é o nosso último vídeo de aula, pessoal. Então isso significa que semana que vem todos estarão de férias, certo? Errado. O que vai acontecer agora, molecada? Essa é a última semana de conteúdo, então esse é o nosso último vídeo. Para quem ficou de recuperação, ainda restarão essas 2 semanas para você fazer recuperação. E o que eu farei, não significa que os outros professores farão, o que eu farei. E aqui eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer, porque se você me mandar mensagem perguntando, eu não vou responder, porque já está respondido aqui, beleza? Então você tem que prestar atenção no que eu vou falar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma prova para vocês com 5 perguntas por bimestre, tá bom? Então serão 20 perguntas a prova. Vocês deverão buscar essa prova na secretaria da escola, tá bom? Então os alunos que ficaram de recuperação, a coordenação entrará em contato, beleza? A coordenação vai entrar em contato com os alunos de recuperação. Além disso, vocês têm acesso ao Unimestre, onde vocês conseguem ver a nota de vocês. Acredito que ainda não está disponibilizado, mas daqui a pouco vai abrir para vocês. Então, pessoal, não adianta vir me perguntar se você está de recuperação ou se você não está de recuperação. Se a coordenação não entrou em contato com você, significa que você não está de recuperação. Mas mesmo assim, se você ainda quer garantir, olhe no Unimestre, beleza? Então, eu vou fazer uma prova com 20 questões, 5 por bimestre. Se você está de recuperação, você deve entregar essa prova feita até o dia 15 de dezembro. Beleza? Então, até o dia 15 de dezembro, você tem o direito de me entregar essa prova. Depois do dia 15 de dezembro, você não tem mais o direito de entregar a prova, porque eu preciso corrigir essa prova para conseguir lançar a nota de vocês antes do ano acabar. Beleza? Então, atente-se ao prazo. Se você não me entregar, você não tem nota de recuperação. Se você não tem nota de recuperação, você não atinge a média necessária do ano. Se você não atinge a média necessária do ano, o que acontece? Você precisa fazer esse ano de novo. Beleza? Eu não quero que isso aconteça com ninguém. Mas eu exijo os prazos, tá bom? Eu não reabro listas de exercícios. A gente está há 1 ano fazendo aula online quase, e ainda tem aluno que às vezes me pergunta se eu vou reabrir a lista. Não, eu não reabro a lista. A gente tem prazo, pessoal. Os prazos devem ser cumpridos. Então eu vou abrir o calendário aqui para a gente ver os dias certinhos, para você anotar no seu caderno aí, caso você esteja com medo de estar em recuperação, para prestar atenção. Essa aula aqui que vocês estão assistindo foi lançada no dia 30 de novembro, certo? Dia 30 de novembro é o dia dessa aula aqui, tá bom? No dia 1º de dezembro ainda tem uma videoaula, que é a videoaula de correção de exercícios, tá bom? Que é amanhã. Já na quarta, quinta e sexta-feira serão os dias que eu farei essa prova de recuperação e vou enviar para a escola, beleza? Então, provavelmente nesses dias 2, 3 e 4 de dezembro, a escola vai entrar em contato com você caso você esteja de recuperação. Caso você queira, já pode buscar a prova lá, tá bom? Porque a prova provavelmente já vai estar lá, beleza? Aí, contando do dia 7 até o dia 15, são os dias que você tem para fazer essa prova. Aí você vai falar assim, pô professor, mas eu tô com dúvida. Eu não posso fazer, não vou ter tempo de assistir todos os vídeos para fazer essa prova. Tudo bem, eu concordo com você, que não... Na verdade, você até tem tempo, né? Porque você teve 1 ano inteiro para fazer isso, mas, de forma geral, você vai poder entrar em contato comigo em uma live que eu vou fazer de recuperação. Mas aí, o dia dessa live, a gente vai acertar melhor aí, e eu aviso vocês no grupo Volta às Aulas, beleza? Então, do dia 7 ao dia 15 é o prazo que vocês têm mais formal aí para me entregar essa recuperação. Passou do dia 15, acabou. Tá bom? Aí a gente só se vê ano que vem. Espero que vocês tenham entendido esse recado, que é muito importante, pessoal. Ele é muito importante, tá bom? Caso você não esteja de recuperação, mas você queira fazer essa prova, tá? Para relembrar alguma coisa ou para estudar, não tem problema.
Me manda, faz a prova, busca a prova lá na escola, entrega a prova, eu vou corrigir, te mando a nota depois, não tem problema nenhum, tá? Caso você queira, você tem esse direito de estudar mais, caso você queira, tá bom? Então não tem problema. Mas para quem está de recuperação, eu não vou falar que é obrigatório, porque ninguém é obrigado a nada, né? Mas eu indico fortemente que você faça, beleza? Então já chega de enrolação, bora lá pro vídeo de hoje. Bom, sexto ano, agora a gente entra nessa última aula para estudar os sentidos. A gente precisaria de algumas outras aulas para conversar sobre isso, mas uma aula vai ser o suficiente para a gente dar uma introdução legal sobre esse assunto. Pode ser que você ouça uns barulhos, ó. É porque está chovendo e como eu estou dentro de um container, faz o barulho de lata, certo? Eu vou tentar falar um pouco mais alto para encobrir esse barulho aí, beleza? Então, pessoal, a gente vai estudar os sentidos. Os sentidos que nós temos funcionam basicamente para nos alertar de situações que podem acontecer. Então, se tem uma presa ali para a gente conseguir catar, né? Se tem um predador que pode nos predar, se tem um perigo na nossa frente, enfim. Os sentidos servem para a gente interagir com o mundo à nossa volta. Sendo assim, eles são extremamente importantes para a nossa sobrevivência. Algumas pessoas não possuem alguns dos sentidos. Por exemplo, uma pessoa cega não tem a visão, uma pessoa surda não tem a audição, certo? Existem pessoas que não têm o tato, existem pessoas que não sentem gosto, enfim. A gente tem várias deficiências aí que diminuem ou retiram esses sentidos das pessoas, tá bom? Mas as pessoas, elas acabam encontrando novas formas de interagir com o mundo mesmo sem esse sentido. Então vamos entender aí como funcionam esses sentidos e como a gente sente os sentidos. Bom, o primeiro sentido que a gente vai estudar é o olfato. O olfato é sentir o cheiro. A gente sente o cheiro com o nariz, tá bom? Então no nosso nariz existem células especializadas e nervos especializados para captar odor. Então quando você está passando por uma casa e tem alguém fazendo uma comida muito cheirosa, muito saborosa lá dentro dessa casa, o cheiro caminha pelo ar. O ar entra pelo seu nariz, entra nessas células especializadas e nesses nervos especializados e estimulam esses nervos e essas células. Então, cada tipo de cheiro cria um tipo de impulso nervoso diferente ali naqueles nervos, tá? Então, por exemplo, um cheiro de carne ativa de determinada forma os nervos. Um cheiro de xixi ativa de determinada forma aqueles nervos. Um cheiro de flor ativa de determinada forma. Então, cada tipo de cheiro ativa de um jeito diferente essas células. Essa informação é transformada em impulso elétrico, como eu disse para vocês, e é levada até o cérebro numa região chamada de bulbo olfatório, que é uma parte do cérebro especializada em captar esse impulso elétrico e transformar em informação do cheiro, tá? Para a gente conseguir entender isso. O cheiro, pessoal, tem muita ligação com a memória. Tanto é que às vezes você sente o cheiro de determinada coisa e você lembra de uma pessoa ou de uma situação em que aquele odor estava embutido, tá bom? Então, o cheiro tem muita relação com a memória. Tá, mas pensando no ponto de vista de sobrevivência, para que importa você sentir cheiro das coisas? Bom, primeiro você pode sentir o cheiro das coisas para conseguir achar uma presa. Então, você sente o cheiro de uma... Obviamente, para a gente, hoje em dia, isso não faz muita diferença, né? Mas você, na época das cavernas e quando o homem foi surgindo, esse cheiro podia tanto indicar uma presa quanto um predador. Então, você poderia olhar uma caça ou olhar alguém que quer te caçar. E aí você tomar cuidado ou agir para fugir ou para caçar determinado objeto. Ou ainda, pensando na Idade das Pedras, né? Caso você visse um animal morto, com o cheiro você consegue saber se aquela carne está estragada ou não. Então você sabe se você deve comer aquilo ou não. Então é mais uma forma da gente se proteger com o olfato. O próximo sentido que a gente vai estudar é a gustação ou o paladar. Os dois nomes são usados para esse sentido aí, que é o fato de você sentir o gosto. A gente pode sentir o gosto de 5 formas diferentes: doce, azedo, salgado, amargo e um sabor que eu não sabia que existia até ontem, pessoal, quando eu estava preparando esse vídeo, que é o sabor umami.
tá? Bom, doce, salgado, azedo, amargo, a gente sabe o que é. Agora, o que é esse umami? Pelo que eu consegui pesquisar, pessoal, é um sabor característico de carne, tá? Não necessariamente a carne que a gente come, porque a carne que a gente come tem tempero, tá? Mas a carne crua tem esse sabor umami, beleza? Tá, mas como que funciona então a gustação? Na nossa língua, a gente tem o que a gente chama de papilas gustativas. Essas papilas gustativas, assim como as células responsáveis pelo odor, são células especializadas em sentir sabor. Então, quando encosta alguma coisa ali na língua, não é mais pelo ar, tá? É pelo fato de encostar ali, essas substâncias doce, salgada, azeda, vai entrar em contato com a papila gustativa e a papila gustativa vai transformar isso em impulso elétrico. Tá bom? Esse impulso elétrico, da mesma forma do odor, ele é transformado em informação e é levado até o nosso cérebro, onde ela é convertida para sabor. É importante perceber, pessoal, que o olfato tem uma enorme influência ao sentir do sabor. O olfato e a gustação não estão separados. Tanto que, se você comer de nariz tampado, seja porque está com gripe ou se simplesmente se você quiser tampar o nariz, você não vai sentir muito bem o gosto. Então, o olfato tem uma enorme influência na gustação, no paladar. E ao contrário do que eu aprendi quando eu era pequeno, pessoal, que havia regiões na língua, toda a língua é capaz de sentir todos os tipos de sabores. Tá? Então o doce você sente em toda a língua, o salgado também, enfim. Toda a língua é repleta de papilas gustativas que podem sentir todos os 5 sabores. Agora, qual que é a importância da gustação para a nossa sobrevivência, pessoal? É justamente para a gente sentir o sabor de coisas que nos interessam. Tá? Então, por exemplo, você já comeu, quando você estava comendo um doce, você mordeu uma formiga, tem um sabor azedo, um sabor ruim. Então, a evolução deu um jeito de coisas ruins darem um sabor ruim pra gente. Uma coisa que faz mal tem um sabor ruim pra gente. E aí a gente afasta isso da gente. O que que acontece? Geralmente o corpo daquele cara vai ter um sabor ruim. Então imagina assim, você tem um esquilo. Esse esquilo é um animal pequeno. O que que vai acontecer? Pode ser que a seleção natural dê formas daquela carne do esquilo ser ruim. Isso é um mecanismo de defesa do esquilo. Porque se a carne dele é ruim, ninguém vai querer comer ele. Então ele vai conseguir permanecer vivo. Alguns primeiros esquilos vão morrer, até que todo mundo saiba que o sabor é ruim. Então, a gustação, o paladar tem essa função de saber o que você deve comer pelo sabor. Bom, e agora a gente vai para o terceiro sentido, que é o tato. Beleza? O tato, pessoal, é um sentido que está mais ou menos na nossa pele. Beleza? A gente sente as coisas quando a gente toca nessas coisas. Existem locais que o nosso tato é maior, por exemplo, na mão, certo? A nossa mão tem uma sensibilidade muito maior, tanto que se você passa uma coisa bem levinha na mão, você sente. Se você passa uma coisa bem levinha no cotovelo, você não sente. Por quê? Porque no cotovelo tem menos células responsáveis pelo tato, tá bom? No rosto também a gente sente bastante, né? Então, pessoal, na nossa pele, a gente tem algumas células responsáveis por, quando você pressiona, essa célula é ativada, pega essa informação e transforma de novo em impulso nervoso. Perceba que todos os órgãos do sentido têm enorme influência do sistema nervoso, porque é tudo por impulsos elétricos, né? Impulsos nervosos. Então perceba que às vezes você tem um fio de cabelo na sua mão e você sente. Olha a sensibilidade que a gente tem, tá bom? E aí, esse estímulo, né? Esse impulso elétrico passa pelos nervos da sua mão, chega na medula, vai até o cérebro e o cérebro interpreta isso como uma sensação de toque, tá bom? Para que serve o tato, pessoal, para a nossa sobrevivência? Bom, o tato é fundamental, né? Você pode, por exemplo, colocar a mão no fogo e perceber que a sua mão está queimando, certo? Aí você tira a mão. Ou quando você pisa numa taxinha, enfim, várias situações onde você pode se cortar, pode se machucar. O tato é o primeiro alerta disso. Porque às vezes, se você faz um machucado na sola do pé, você não vai ver esse machucado. Você tem que ter o tato para sentir, certo? Então, o tato é como se fosse um mecanismo de sobrevivência mesmo, tá? Para a gente sentir as coisas que podem nos fazer mal diretamente. E também tem outra função. O tato tem enorme valor afetivo, né? Por exemplo, a gente gosta de receber um carinho, um cafuné, né? Qualquer coisa assim. E o tato tem enorme função nisso, em construir laços afetivos, tá bom?
Tanto é que a gente pode achar carinho não só no ser humano, em vários outros animais, a gente vê um fazendo carinho no outro, tá? Isso só é possível pelo tato. Agora, pessoal, a gente vai estudar a visão. E aí eu vou dar mais enfoque na visão e na audição, tá bom? Que é o próximo. A visão, pessoal, sem dúvida é o sentido mais importante para a vida social do ser humano. Isso não quer dizer que uma pessoa que é cega não pode viver em sociedade, não é isso. Mas toda a nossa civilização é construída com base na visão, tá? Os sinais de trânsito são construídos com base na visão. Qualquer tipo de mapa, qualquer tipo de localização é construído na visão. A gente tem a beleza das coisas pela visão. Então a visão é muito importante para a gente. Então como acontece a visão? Bom, você está vendo um esqueminha aí de um olho, tá bom? Primeiro a gente está vendo o olho de frente. A gente tem a pálpebra, que é a pele que a gente fecha o olho ou não, né? A gente tem a íris, que é a parte colorida do olho. A gente tem a pupila, que é a parte preta do olho. E a gente tem a esclera, que é a parte branca do olho. Bom, para que serve cada uma dessas coisas? A pálpebra serve para, além de fechar o olho, também proteger o olho de alguma coisa. Tá? Então, às vezes vem um bicho, você fecha o olho para proteger o olho disso. A íris, pessoal, tem um papel junto com a esclera. Se você perceber, vários outros animais não têm a parte branca do olho. A parte branca do olho é geralmente marrom ou escura. Qual que é a importância da íris colorida junto com a esclera? É você conseguir perceber para onde a pessoa está olhando. Quando você conversa com alguém e a pessoa não está olhando para você, a pessoa está olhando para outra coisa, você percebe que essa pessoa não está prestando atenção no que você está falando. Se eu estou olhando aqui para você, a sensação de conforto é muito maior. Tá? A sensação de que você está prestando atenção na outra pessoa é muito maior. E isso tem um papel sociável para a gente. É um papel de laço afetivo também, tá bom? Tem pessoas que tatuam a parte branca do olho e gera uma sensação muito estranha na gente. Não só porque pintou o olho, mas porque a gente não consegue perceber para onde essa pessoa está olhando. Tá? E isso tem um papel evolutivo enorme na gente. Porque nós, humanos, somos animais sociáveis, tá bom? Mas outra função da íris é abrir ou diminuir a pupila, tá? Vocês estão vendo um vídeo aí da pupila dilatando. A pupila só é possível ser dilatada pela íris. Mas qual que é a função da pupila? Vamos então agora para outra foto do olho, tá? Você está vendo um olho cortado aí de lado, né? O olho está de lado e a gente tem vários nomes. Não vamos pegar todos esses nomes, vamos nos concentrar em alguns deles. Primeira parte importante é você achar a pupila ali, ó. Perceba que a pupila é um furo no olho, tá bom? Essa pupila realmente é um buraco do nosso olho. Para que serve a pupila? A pupila, pessoal, é onde a luz entra no nosso olho. Então ela é um buraco por onde a luz entra, tá bom? Então ela é preta não à toa, é preta porque é um buraco mesmo. Então a luz entra pela pupila. Mas antes de passar pela pupila, pessoal, ela passa por esse humor aquoso aí, tá bom? Esse humor aquoso, ele é uma parte que tende a lubrificar, a deixar úmido a pupila, tá bom? E todo o nosso olho mesmo, beleza? Depois de passar pela pupila, a luz entra pela lente, que é chamado de cristalino. Essa lente, ela atua como se fosse a lente de um óculos, tá? Para fazer o quê? Para focar, para juntar todos os raios de luz nesse ponto chamado de nervo óptico, pessoal. Esse nervo óptico é um nervo que recebe a informação da luz e transmite essa informação da luz até o cérebro. Então perceba a complexidade do olho. Obviamente os outros três sentidos têm essa complexidade, mas eu vou dar importância aqui, que a gente só tem mais uma aula, para o olho, beleza? Então, pessoal, o olho é muito complexo e cada uma desses caras que vocês estão vendo os nomes aí é importante para alguma função do olho. Eu não vou ficar falando todas, porque aqui a gente não está numa aula de medicina, né, para a gente entender tudo perfeitinho do olho, mas para o olho funcionar precisa ter exatamente essas partes aí, tá bom? Para que servem as lágrimas do olho, pessoal? As lágrimas servem para lubrificar o olho, tá bom? E um dos motivos para a gente chorar quando a gente sente dor, que acontece o seguinte: quando a gente sente dor,
a gente dispara bastante adrenalina no nosso corpo. A adrenalina tende a manter o líquido do nosso corpo em determinadas regiões, então pode ressecar o olho. Então o fato da gente chorar é para mandar mais água para o olho, para lubrificar bem o olho, deixar o olho bem úmido, para não ressecar o olho, e aí fica aquela coisa ruim para a gente fugir, por exemplo, se for necessário, ou fazer alguma coisa. E aí, pessoal, existem várias deficiências nos olhos. A gente tem a miopia, a gente tem a hipermetropia, o astigmatismo, a presbiopia, as cataratas. Cada um desses problemas é alguma má formação no olho ou algum problema gerado no olho. Então, por exemplo, a hipermetropia é quando o olho é muito comprido. A miopia é quando o olho é muito curto. A catarata é quando o cristalino ficou ressecado. E assim vai, pessoal. O cristalino é uma lente que ele ajusta, dependendo da distância que o objeto está, o seu foco. O que é o foco? Eu já mudei o foco da lente para vocês num vídeo bem antigo, né? Mas o foco é mais ou menos o que está embaçado. Vocês podem perceber que eu não estou embaçado. Mas se eu vier aqui para frente, ó, eu começo a ficar embaçado. Por quê? Porque eu não estou no foco da lente. O cristalino do nosso olho faz exatamente isso com o nosso olho. Então, quando você olha para determinado objeto longe, o cristalino se ajusta. Quando você olha para o objeto perto, o cristalino se ajusta para focar essa luz. Tanto a miopia como a hipermetropia podem ser corrigidas com o óculos, né? Então você põe uma lente na frente para corrigir a sua própria lente, certo? Já alguns outros problemas, como por exemplo a catarata ou o daltonismo é você não enxergar bem as cores. Só podem ser corrigidos com cirurgia ou nem podem ser corrigidos, tá bom? Bom, e por fim vamos passar para a audição, pessoal. A audição também é um sentido muito importante para a gente, tanto que os carros buzinam, a gente tem música, vários sons de alerta são importantes para a gente. Então, como funciona a nossa audição? A gente tem aqui dentro do ouvido uma coisa chamada de tímpano. O tímpano é como se fosse a pele de uma bateria, sabe? Ele tem a capacidade de fazer assim, como se fosse um elástico. A hora que você fala, as moléculas do ar vibram, tá? E elas viajam pelo ar inteiro. A hora que esse ar que está vibrando entra no seu ouvido, ele faz o seu tímpano vibrar de determinadas formas. A hora que o seu tímpano vibra, ele puxa uma série de ossinhos que você está vendo aí nessa foto. E esses ossinhos transformam essa vibração em impulso nervoso, até nesse nervo chamado de nervo coclear, tá bom? Então perceba o quão complexa é a audição. Tem uns ossos muito pequenininhos, que nem esse martelo, essa bigorna, esse estribo. São ossos minúsculos, pessoal, para a gente conseguir ouvir, tá bom? E aí, desse nervo coclear vai para o cérebro e o cérebro transforma essa informação em um som para a gente ouvir. Também existem problemas relacionados à audição. Pode ser porque a pessoa estourou o tímpano, pode ser porque esse tímpano ressecou e ele não consegue mais fazer esse movimento, pode ser algum outro problema, enfim. E aí a gente tem os aparelhos que auxiliam as pessoas a ouvir, tá bom? Mas algumas pessoas simplesmente perderam a capacidade de ouvir, tá bom? E aí nunca mais vão conseguir ouvir. Da mesma forma que algumas pessoas perdem a capacidade de enxergar e nunca mais vão conseguir enxergar. Se é um machucado, às vezes você até consegue repor, tanto no olho como no ouvido. Mas às vezes é um corte em determinada coisa, uma função muito importante que aí não tem mais o que fazer. Obviamente, pessoal, existem as linguagens para as pessoas surdas e para as pessoas cegas. Para as pessoas cegas, a gente tem o braille. O braille são aqueles pontinhos que você consegue escrever e aí a pessoa, com o auxílio do tato, consegue ler passando a mão. As letras não são iguais às letras do alfabeto, tá bom? O braille são pontinhos e cada tipo de pontinho é uma letra. Vocês estão vendo esses pontinhos aí. E para as pessoas que são surdas, mas enxergam, a gente tem aqui no Brasil a Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, que são aqueles sinais que as pessoas fazem, né? Não sei quantos de vocês conhecem Libras. Também estou passando aí para vocês o alfabeto em Libras, para as pessoas se comunicarem. Obviamente, quando você vai escrever casa, você não faz o C, o A, o S e o A de novo, você não faz casa. Você tem um sinal para casa, tá bom? Então, é tipo como se fosse um desenho para casa, você não fica escrevendo casa a todo momento, tá? O nome é a mesma coisa. O meu nome é D-U-A-N-E, beleza? Mas ao mesmo tempo eu não vou ficar escrevendo Duane a todo momento. Eu falo, quando eu vou conversar com uma pessoa surda, eu soletro do meu nome, Duane, mas depois eu faço o meu sinal, que é o meu sinal, tá bom?
o seu sinal só pode ser dado por uma outra pessoa surda. Isso é muito legal. O meu sinal é assim, ó, é a letra D e é aqui. Porque quando eu fui estudar, uma pessoa surda disse que o meu nariz é um pouco largo. E ela faz o D do meu nome e raspa no nariz assim, ó, que o meu nariz é um pouco largo. Então esse é o meu sinal. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido a aula, tenha aproveitado essa aula. E essa foi a nossa última aula de conteúdo. Então esse foi o nosso último contato no ano sobre conteúdo novo, beleza? Então a gente se vê aí amanhã, mas no olhar mesmo, muito provavelmente só o ano que vem. Então eu espero que vocês tenham um ótimo ano. Foi tudo muito diferente esse ano, mas eu gostei de fazer as videoaulas. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir as videoaulas, porque eu sempre preparo elas com muito carinho e muita dedicação, tá bom? Aprendi muito esse ano a gravar, editar vídeo, fazer roteiro. Espero que vocês tenham aprendido um pouco de ciências comigo também. Então um forte abraço, bom Natal, bom Ano Novo, coma, se divirta e principalmente descanse. Descanse a sua cabeça, descanse o seu corpo, brinque, corra, jogue bola, tudo tomando muito cuidado com o coronavírus, tá bom? Caso você esteja de recuperação, nós nos vemos ainda em uma live de recuperação, beleza? Então um forte abraço e até o ano que vem. Valeu!